Pai do Senhor, os irmãos, bom dia a todos. Hoje eu queria falar um pouco a respeito não da grande tribulação em si, mas as linhas que debate a respeito quando será o arrebatamento. As igrejas evangélicas, normalmente a maioria delas crê em três coisas. Todos eles creem que acreditam que nós estamos aproximando da grande tribulação. Essa é uma verdade que todos acreditam. Outra verdade é que eles acreditam que após a grande tribulação, Cristo virá visivelmente para estabelecer seu reino. E o terceiro ponto que todos creem que haverá o arrebatamento da igreja. Mas, passados os anos, que todos crendo nisso, houve-se três linhas, três teorias aí, que são os pré-tribulacionistas, os metribulacionistas e os pós-tribulacionistas. E hoje eu queria falar um pouco sobre os pré-tribulacionistas. O que os pré-tribulacionistas eles acreditam? Eles acreditam que a igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. Os mesotribulacionistas acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, na manifestação do anticristo. E o pós acredita que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Eu quero falar hoje dos pré-tribulacionistas. Quais são os pontos fortes dos tribulacionistas? Os pontos fortes que eles usam está em 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, do capítulo 1, do versículo 9 e 10, e do capítulo 5 e 9, onde a Bíblia fala que a igreja ela não está designada a ira. E, por exemplo, Apocalipse 3:10, que fala que a igreja será guardada da grande tribulação como nunca se houve na terra. Então são os pontos fortes que eles debatem a respeito disso e se fundamenta nesses textos dizendo que a igreja não passará pela ira e será guardada. E esse sentido, eles acreditam que pelo fato de ter uma promessa que a igreja será guardada da grande tribulação, é o fato de justamente o arrebatamento ocorrer antes da grande tribulação. Então são os pontos fortes, são os pontos onde se discute a respeito disso, que é Tessalonicenses, que eu falei, capítulo 1, 9 e 10, e capítulo 5, 9 e 10, Apocalipse 3 e 10, existem outros, mas a base forte deles são esses textos. Quais são os pontos fracos dessa crença, desses pré-tribulacionistas? O ponto fraco deles, um deles é que esse ponto de vista, eles acreditam que o retorno de Jesus se divide em duas vezes. Eles acreditam que Jesus virá no arrebatamento e depois da grande tribulação ele virá visivelmente. Então ele virá ao encontro da igreja e ele não será visto por ninguém. E depois da grande tribulação ele retornará visivelmente. O problema dessa crença é que a Bíblia ela não é muito definida. Não há texto definido, que é definitivo, que fala especificamente que Jesus virá duas vezes. Então esse é um ponto fraco. É o ponto fraco dos pré-tribulacionistas. O segundo ponto que eles acreditam, que nós vamos ver, que eles explicam, mas não é coerente, não é segura a explicação, é que o livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículo 7, capítulo 20, versículo 9, a Bíblia diz que haverá santos aqui na terra, na grande tribulação. É verdade que eles têm uma explicação para isso, mas a explicação deles também não é sensata, não é uma explicação convincente a respeito de provar que a igreja não está aqui nesse período. O terceiro ponto fraco também dos pré-tribulacionistas é que a Bíblia ela não é específica na cronologia dos eventos, dos acontecimentos. Então a Bíblia você não vai encontrar, por exemplo, a Bíblia quando ela fala da volta de Jesus, ela não é explícita, ela não é específica dentro da cronologia dos eventos.
Esse evento pode ser antes, esse evento pode ser depois. Então a Bíblia ela não traz um tempo exato daquele evento, quando que ele vai acontecer. E isso é uma das dificuldades também, um dos pontos fracos dos pré-tribulacionistas. Então hoje eu deixo isso aí para meditação, mas na verdade isso aqui é um vídeo, é só para abrir um leco, para a gente despertar a curiosidade de estudar o que os pré-tribulacionistas acreditam. A igreja verdadeiramente será tirada antes da grande tribulação? Ou será que os mesotribulacionistas, eles que têm razão, que a igreja será tirada no meio? O próximo vídeo eu vou falar justamente sobre eles. Ou será que é a linha dos pós-tribulacionistas? Então, hoje eu falei, só de uma pista aí sobre os pré-tribulacionistas, que é uma crença da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus acredita que a igreja será tirada antes da grande tribulação. Então, mas eu mostrei para os irmãos aí uma pista aí dos pontos fortes e porém também os pontos fracos. Um dos pontos mais fracos que eu acho da igreja, dessa linha, é justamente dividir a vinda de Jesus em duas etapas. Em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar referência explícita a respeito que Jesus virá duas vezes. Eles falam que não é duas vezes, em duas fases, mas isso para mim não muda, porque o que a gente vai ver sempre a Bíblia falando é de uma vinda visível de Cristo. Mas é isso aí. Deixa aí para os irmãos, para eles meditarem. São as três linhas fortes, a linha da Assembleia de Deus, que é pré-tribulacionista, mesotribulacionista é uma linha batista e pós-tribulacionista é uma linha presbiteriana. Então são as três linhas mais fortes teológicas, as teorias a respeito de quando a igreja será tirada. Uma coisa é certa, todos eles acreditam que o arrebatamento haverá. A divergência aí é quando? É antes, é no meio ou depois. Um grande abraço, bom final de semana. Deus o abençoe em Cristo Jesus.